Ouvimos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dá-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos honram de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsastes as nações e a plantaste. Expuseste-lhe no terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela, os montes se cobriam, e com os seus sarmentos, os cedros de Deus. Estendeu ela sua ramagem até o mar, e aos seus rebentos até o rio. Por que lhe derribaste as cercas de sorte, que a vindimam todos os que passam pelo caminho? O javali da selva devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê, e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada, está decepada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Convido os irmãos nesta manhã a abrirem seus hinários no hino de número 10 e vamos juntos louvar a Deus com este hino de número 10. Cantar, oh,
casa de oração. Se alegra porque mais um dia o Senhor está nos concedendo com vida, com saúde. Agradecemos pela noite de repouso, ao Pai, porque enquanto dormimos, o Senhor cuida de cada um de nós. Nós te louvamos pela semana que tivemos. Nós te louvamos, ó Pai, por este dia, por este momento que podemos louvar ao teu santo nome. Muito obrigada, ó Pai, Jesus, pela graça que temos coberto, ó Pai, pelo perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Nós louvamos, Senhor, de todo o nosso coração, porque passamos a ser teus filhos. Louvamos, ó Pai, pelas tuas misericórdias, porque elas têm sido renovadas cada manhã. Obrigada, Senhor Deus, porque podemos estar com a tua palavra em nossas mãos, em nossos corações. Senhor, que nós possamos, ó Pai, a cada dia dar este valor da leitura da tua santa palavra, valor de estar na tua presença e oração, Senhor. Nós queremos que o Senhor transforme as nossas vidas a cada dia, o nosso coração, para que possamos voltar a Ti a cada momento. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor tem nos livrado de todo perigo, de todo mal. Continue, Senhor, abençoando a tua igreja, fortalecendo, vivifica-nos a cada dia, Senhor Deus, para o teu louvor, para a tua glória. Muito obrigado por esta manhã, que nos abençoe no decorrer deste dia. Nós louvamos, agradecemos por tudo, com o perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo de número 10. Os irmãos estão me ouvindo aí no fundo? Conseguem ouvir? Obrigado. João, capítulo 10. E eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura que falei dos 6 primeiros versículos deste capítulo. João, Evangelho de João, capítulo 10, dos versos de 1 a 6. E a palavra de Deus aqui nos diz da seguinte maneira: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre as ovelhas, ou para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Vamos fazer uma oração mais uma vez? Pai do céu, nós queremos te agradecer, Senhor, que a tua palavra ela é viva e eficaz para as nossas vidas. Em primeiro lugar, Senhor, eu peço misericórdia sobre a minha vida, peço misericórdia sobre os meus pecados, peço misericórdia, Senhor, porque muitas vezes não tenho feito segundo aquilo que o Senhor requer, mas confiado na tua graça, Senhor, que o Senhor venha a me tornar apenas um instrumento na proclamação da tua mensagem nesta manhã. Aos meus irmãos, Senhor, peço que o Senhor abençoe, que o Senhor, na sua misericórdia, continue sustentando estes meus irmãos, fortalecendo sua fé e dando a eles, Senhor, aquilo que é necessário para que eles continuem caminhando em direção ao lar prometido. Abençoa-os, Pai. É em nome de Cristo, mais uma vez, que eu te peço e já te agradeço. Amém. Quando você lê este capítulo 10 aqui,
nós precisamos entender o contexto deste capítulo. Jesus ele inicia esse discurso onde ele tem aqui a menção não de uma parábola. O texto diz parábola, né? Mas na verdade Jesus não está contando uma parábola. Pode ser conhecido como parábola para nós, mas na verdade Jesus está usando de uma metáfora, que era muito comum mesmo, fazer comparações de coisas do cotidiano com aquilo que era referente ao reino de Deus, pela parte de Cristo. E Jesus então ele está aqui fazendo ou utilizando-se de várias comparações. Ele fala da figura do pastor, ele fala da figura da ovelha, ele fala da figura do aprisco, ou seja, do lugar ou do cercado onde as ovelhas ficavam, o curral, né? Ele fala sobre o ladrão, ele fala sobre o porteiro, enfim, ele usa vários elementos para poder explicar para os seus ouvintes acerca do reino do céu. E Jesus aqui está falando para homens fariseus que conheciam muito bem o Antigo Testamento. E o grande problema dos fariseus na época de Jesus era que os fariseus impunham ao povo grandes cargas, pesadas cargas sobre as costas do povo, acerca do que o povo deveria fazer para conseguir agradar a Deus e para conseguir cumprir pelo menos aquilo que Deus havia dito nos seus mandamentos. Os fariseus eles eram de uma classe de religiosos que compunham grande parte da liderança religiosa da época de Jesus. Os fariseus eles eram conhecidos pela sua rigidez nas suas formas de agir, mostrando ao povo que eles eram homens que sempre agiam de acordo com a lei, com o Torá, com tudo aquilo que a lei mosaica requeria. Mas o grande problema do fariseu, e que Jesus havia denunciado e continuava denunciando, é que o fariseu era aquela pessoa que era mais ou menos assim: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Eram homens profundamente legalistas, sem compaixão praticamente nenhuma com as pessoas. Eram homens de um coração muito cruel, apesar de se dizerem homens tementes a Deus. Interessante isso, né? Tanto é que eles eram cruéis. Se você olhar o versículo de número 22 do capítulo 9, você vai ver que depois que Jesus ele cura um cego de nascença, os pais do cego são perguntados pelos fariseus: como é que isso acontece? E diz no versículo 22 que eles não sabiam como que o filho havia recuperado a visão. Eles sabiam que Jesus havia curado, mas eles se omitiram em testemunhar acerca do que Jesus fez com o seu filho. E eles disseram isso, no versículo 22, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus ou Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então, essa aqui é um panorama pelo qual Jesus então começa aqui a falar sobre a figura do bom pastor, contrapondo a figura do fariseu. E Jesus então começa a falar sobre a figura do pastor aos fariseus, pois a figura do pastor e a figura do rebanho era muito comum no conhecimento do Antigo Testamento, também pelos fariseus. Quem não conhece o Salmo 23, que diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí começa ali o testemunho da ovelha sobre o seu pastor. Em Ezequiel fala também, né, sobre a
pastor que reunirá o rebanho. No Salmo 80, acabamos de ler também sobre a figura do Senhor, que é o pastor do seu povo, Israel. E várias e outras citações que nós podemos ter do Antigo Testamento sobre a figura do bom pastor relacionado com Deus, com a bondade de Deus, com a ação de Deus sobre a vida do seu povo. E ele começa então a falar de maneira figurada sobre uma questão muito importante que os fariseus precisavam ouvir, que na verdade todos precisavam ouvir. E ele diz assim: o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. O que Jesus quer dizer aqui? Jesus está mostrando que na sua época, no primeiro século, haviam rebanhos, pastores contratados para cuidar de rebanhos, ou rebanhos, pequenos rebanhos que eram propriedades de pastores. E então eles reuniam os seus rebanhos num aprisco, num curral que era comum. Ou seja, todo mundo daquela região usava aquele curral para guardar as ovelhas durante a noite. Então imagina, chegava um pastor com o seu rebanho e botava no curral. O porteiro abria a porta, as ovelhas entravam, fechava a porta e pronto, o pastor ia embora. Vinha outro pastor com o seu rebanho, o porteiro abria a porta do curral comunitário, entrava aquele outro rebanho e se misturava com aquele que estava lá dentro. E assim era na quantidade de ovelhas que aquele curral ele suportava. Chegava de manhã, o pastor então chegava para o porteiro, e o porteiro conhecia o pastor. E o pastor então, ele ficava de frente à porta, ao portão do curral, e o porteiro abria-lhe a porta. E como separar as ovelhas? Tudo misturado lá dentro. E Jesus diz assim, que o pastor chama as ovelhas e as ovelhas ouvem a sua voz. E somente aquelas ovelhas que pertencem àquele pastor é que saem do curral. As outras ficam lá. Por quê? Porque a voz daquele pastor para as outras ovelhas é estranha. Essa é a figura que Jesus ele usa. Pois bem, e aquele que não é pastor é o ladrão. Ele não entra pela porta. Por onde que ele vem? Ele tenta um caminho alternativo. Ele vai pelos fundos, pula o muro do curral e toma a ovelha, rouba a ovelha. Jesus está mostrando claramente aqui a diferença entre ele e os fariseus. Os fariseus queriam ganhar o povo pela força. E Jesus está mostrando que ele veio para chamar as suas ovelhas. Não pela força, mas porque ele conhece cada uma delas. O chamado. E aqui é uma característica muito importante para nós. Todas vão ouvir a voz de Jesus? Não. Todas vão obedecer ao chamado daquele pastor? Não. Somente as que lhe pertencem. Por quê? Veja o que ele diz aqui. Versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor da ovelha, ou das ovelhas. Jesus então ele mostra que esse pastor ele se apresenta ao porteiro, porque ele é aquele que cuida das suas ovelhas. Ele não vai usar de nenhum outro método
como os fariseus usavam, mas ele vai se apresentar ao porteiro dizendo: eu estou aqui, eu vim buscar o meu rebanho. E é o que ele está mostrando aos fariseus, que ele é o Cristo. Ele veio buscar o seu rebanho. Ele veio salvar o seu rebanho. Ele veio resgatar o seu rebanho. Ele veio tirar o seu rebanho da condição de prisioneiro do pecado. E ele diz: estou aqui, vim buscar o meu rebanho. Ao porteiro do curral. E o porteiro do curral, segundo a palavra, conhece o pastor. E abre o portão. E aí acontece aquilo que se espera do Messias. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele ouve a sua voz porque ele chama. Agora veja que interessante aqui. Ele não apenas diz assim: saiam daí. Ele diz o seguinte, que ele chama pelo nome. E o que significa isso? No Oriente o nome é algo extremamente importante. Porque o nome, ele identifica a personalidade, as características e tudo aquilo que a pessoa é. Por exemplo, Deus muda o nome de Abraão para Abraão, onde Abraão tem o significado de pai de muitas nações. Deus, ele muda o nome de Jacó para Israel. Jacó trapaceiro, mas Israel, aquele que luta ao lado de Deus. O nome é algo significativo no Oriente, porque mostra quem verdadeiramente a pessoa é, suas características, e ao mesmo tempo mostra um grau de intimidade, porque eu conheço pelo nome. Por exemplo, na Bíblia diz que existia o Simão. Que Simão? Vimos lá em Atos que havia o Simão Pedro, o Simão curtidor. Então veja que o nome, ele também dá o sentido de conhecimento da pessoa, ou de identificação, identidade da pessoa. E quando a gente conhece o nome, significa que eu tenho, de certa maneira, conhecimento daquela pessoa. Mas Jesus aqui, ele conhece intimamente as suas ovelhas. Ele a chama e chama pelo nome. Ele não chama de modo geral, ele chama de maneira individual, porque ele conhece o nome, ele sabe quem você é. E eu fico imaginando Jesus ali, salvando aquele homem que estava pregado ao lado da sua cruz, onde o texto do Evangelho diz que ele era um malfeitor. E mesmo todos sabendo que ele era um malfeitor, porque estava pregado na cruz, mas Jesus conhecia o coração daquele malfeitor. E Jesus sabia quantas maldades aquele homem cometeu. Mesmo assim, Jesus diz a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele chama. Agora, olha que interessante. Ele vai chamar uma por uma. E Jesus mostra aos fariseus, no versículo 4, que depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Sabe o que isso significa? Que aqueles que são chamados por Cristo, individualmente, eles o seguirão até o destino que
este pastor estará levando cada uma das suas ovelhas. O que ele está mostrando aqui a estes fariseus é que aqueles que não forem chamados por Cristo, aqueles que ficarão, serão aqueles que já estão julgados. Jesus está mostrando, portanto, aqui todo o processo de salvação. Ele veio e se coloca diante do porteiro, anuncia que ele é o bom pastor. O porteiro abre o portão, ele chama todas as suas ovelhas, todas elas saem, e quando até a última ovelha que lhe pertence sair, elas o seguirão para o destino que ele mesmo, o bom pastor, estará e continuará a conduzi-las. Aqui ficar já está condenado, porque não pertence ao bom pastor. E mais, elas não seguirão, porque uma vez chamada pelo pastor, esta ovelha não ouvirá outro, porque ela sabe quem é o seu dono. Veja o versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Uma vez chamado por este pastor, essa ovelha não obedecerá o estranho, porque essa ovelha sabe quem é o seu dono. Ela não se deixará seduzir por outras coisas, ela não desistirá de seguir o seu pastor, ela não se deixará se distanciar do seu pastor por ouvir outras vozes. Por quê? Porque ela sabe quem é o seu dono. De quem Jesus está falando aqui? Essa é a grande pergunta. Jesus está falando da sua igreja. Que igreja? A igreja triunfante. Jesus não está falando da igreja presente. Jesus está falando daquela igreja que Ele mesmo, e só Ele, conhece. E isso nos serve de um grande alerta para esta manhã. O alerta de: o pastor já veio e ele está chamando as suas ovelhas, e as ovelhas estão obedecendo a sua voz, e essas ovelhas, elas obedecerão a sua voz, e todas que ele chamar, os seguirão. Seguirão. Aonde quer que este pastor vá, elas seguirão, porque elas reconhecem a voz, e o reconhecimento de voz significa que ela sabe quem é o seu pastor e lhe obedece. Mas as que ficarem já estão condenadas. E a pergunta que nos cabe esta manhã é: qual pastor eu estou ouvindo? Que pastor eu estou ouvindo? Será que eu estou ouvindo um pastor que eu tenho idealizado no meu coração, que muitas vezes esse pastor que eu idealizei no meu coração é um pastor conveniente às minhas vontades? Será que o pastor que eu estou ouvindo é um pastor que eu idealizei nos meus valores e é por isso que eu estou ouvindo este pastor? Ou eu estou ouvindo
o pastor que se apresentou cheio de graça e de verdade. Esse pastor que é a pessoa do Filho que veio a este mundo encarnado, morreu na cruz e diz: segue-me. É aquele mesmo que diz que se alguém não negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz e o seguir, não é digno dele. Aquele que diz que se não negar pai, mãe, irmão, mãe, não é digno dele. Aquele que diz que se você não cortar a sua mão ou arrancar o seu olho, não é digno dele. Isso quando sua mão e seu olho lhe faz pecar. Esse é o pastor, o bom pastor, aquele que está chamando suas ovelhas. Que Deus nos ajude. Que Deus, na sua misericórdia, por meio do Santo Espírito de Deus, venha confirmar no nosso coração o pastor que estamos seguindo, o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, aquele que não entra pela porta dos fundos, mas que chega no portão e chama pelo nome as suas ovelhas. E essas ovelhas diz: estou aqui. E ele diz: segue. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra que tem nos abençoado de maneira tão especial. E nesta manhã, Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem se apresentado como bom pastor, aquele que conhece as suas ovelhas, aquele que sabe quem é seu. E por isso, Senhor, nós te pedimos misericórdia, porque muitas vezes os nossos ouvidos eles se tapam por causa do nosso pecado, por causa da nossa rebeldia. Ó Pai do céu, nos perdoe, nos ajude e que nós possamos, Pai, independentemente de qualquer situação, que nós possamos ouvir o chamamento do Teu Filho, o bom pastor, e que nós o sigamos para onde Ele está conduzindo o Teu rebanho. Nos ajude. Eu te peço e te agradeço por tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Chamar a missa aqui, por favor. Bom dia, irmãos. A Comissão de Ação Social e Evangelismo da nossa igreja preparou agora para o mês de agosto, especialmente para esse dia, mês de missões, um trabalho missionário. Nós temos a honra nessa manhã de receber a missionária Mônica Alves, ela já está conosco. Ela vai apresentar durante esse período agora no curso da Escola Dominical de manhã o seu projeto, vai falar um pouquinho do seu chamado, da sua experiência, vai responder as perguntas dos irmãos. Então, eu vou pedir para a Mônica já ficar aqui na frente, né? Vou chamar o conjunto de louvor, para a gente entoar um louvor, e logo depois, Mônica, você está com a palavra.